quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor sustenta minha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar esbanjando seus bens. Então, chamou-o e lhe disse: o que é isso que ouço falar de você? Preste contas da administração, porque você não pode mais trabalhar como meu administrador. Então, o administrador começou a refletir: o Senhor vai tirar de mim a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer. Para que, quando me afastem da administração, tenha quem me receba em própria casa. E começou a chamar, um por um, os que estavam devendo ao seu senhor. E perguntou ao primeiro: quando é que você deve ao patrão? E ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pague a sua conta e sente-se depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto está devendo? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: pague a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque este agiu com esperteza. De fato, os que pertencem a este mundo são mais espertos com sua gente do que aqueles que pertencem à luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Mesmo sendo usada para fins errados muitas vezes, a esperteza, ela é um dom de Deus, mesmo sendo usado para dons errados. A sabedoria, ela é um dos dons do Espírito Santo, inclusive. E nós vemos isso porque Jesus muitas vezes fala sobre que nós precisamos utilizar a sabedoria que nós temos para as coisas boas. O Evangelho de hoje nos mostra como que foi esperto o trabalhador que, vendo que o seu patrão ia demitir ele, foi lá e começou a quitar as dívidas dos funcionários, só que com desprezo daqueles que precisavam pagar as contas do patrão. Então, um devia 100, ele ia lá e pagava 50. Um devia 120, ele ia pagar 80. E assim ia com todos. Jesus nos mostra que para nós sermos do reino dele, nós precisamos, acima de tudo, possuir a sabedoria no nosso corpo. Se nós não tivermos sabedoria, nós não chegaremos lá em cima. Aí as pessoas vão falar: vixe, mas eu não tenho esperteza, mas que eu erro tudo, que eu não consigo fazer nada, que eu tenho o azar de todas as vezes ser o pior, que eu não tenho inteligência. O povo só me chama de burro. A sabedoria, muitas das vezes, vem nos momentos em que a gente não espera. A sabedoria vem muitas das vezes nos momentos inesperados da nossa vida. Porém, nos momentos em que a gente precisa, a gente não vai contar direito com ela. Por quê? Jesus não quer que você tenha 100% da sabedoria. Porque quando nós temos 100%, nós não precisamos de ajuda. Veja a sabedoria desse homem. Se o homem tivesse 100% de sabedoria, jamais ele ia contar com a ajuda dos seus amigos que estavam devendo para o patrão. Assim, o homem se lembrou, com a sua sabedoria, que apesar de imparcial, possuía uma grande sabedoria, ele se lembrou dos seus amigos e falou: vou preparar para que eu tenha um lugar para morar. Ele foi esperto. Nós, como homens humanos,
Como carne, nós não temos 100% da sabedoria. Nós não temos total sabedoria das coisas. Porque se nós tivéssemos, nós não teríamos aprendizado nenhum, nós não teríamos funcionalidade nenhuma aqui na Terra. Não fique decepcionado se um dia a pessoa virar para você e falar: você não sabe de nada. Você não aprende fácil. Que você só arruma trabalho. Erga-se. E pense assim: pelo menos eu dei o meu melhor. Existem duas maneiras de fazer alguma coisa. E isso eu falo não é só para você rezar, não é só para você ir na missa, é para você fazer as coisas da vida. Para você ir no trabalho, para você limpar uma casa, para você fazer uma faxina no carro, por exemplo. Existem duas maneiras muito importantes. A primeira é fazer pensando no amanhã. Você está lá fazendo, mas já está pensando na próxima coisa. Você está lá fazendo, mas já está pensando no depois. E isso nunca vai dar certo. Porque você já está focado no próximo, você não está focado no agora. E a segunda maneira, fazer por amor. Como que nós fazemos uma coisa por amor? Fazer um negócio por amor é fazer doando a sua vida, se arriscando para ver o outro feliz, se arriscando para ver o outro contente. Eu tenho uma certa coisa que eu não consigo ver alguma pessoa que precisa da minha ajuda, eu não consigo ver a pessoa triste. Então eu faço de tudo, eu posso até doar a minha vida, mas eu quero ver essa pessoa feliz quando eu estiver ajudando. Eu quero ver a pessoa me agradecendo porque eu ajudei ela, nem precisando de me agradecer, mas feliz porque eu ajudei a pessoa e ela conseguiu fazer um objetivo. Por isso que muitas vezes eu me arrisco para poder ajudar a pessoa. Jesus nos fala, a ajuda, ela em si é santa, é dom de Deus, quando usada juntamente com a sabedoria para as coisas do bem. Quando nós sabemos que Jesus quer de nós uma verdadeira ajuda, nós vamos ajudá-lo? Eis a pergunta que Jesus deixa no Evangelho de hoje. Nós ajudamos a tantas pessoas, com a sabedoria nós ajudamos a pessoas a fazerem tantas coisas. E se Jesus batesse na nossa porta hoje, precisando de alguma ajuda, o que nós íamos fazer? Aí eu já remeto àquele evangelho em que Jesus fala, e eu acho que foi esse evangelho de domingo passado. Realmente foi o evangelho desse domingo. Em que Jesus diz assim: vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu estava com fome e me deram de comer. Eu era estrangeiro e me acolheram à sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava com sede e me deram de beber. Senhor, quando foi que tivemos isso? Se em verdade eu vos digo, se vocês fizeram isso a algum dos meus pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Quando nós ajudamos alguns dos mais pobres, alguns dos mais pequeninos que necessitam da nossa ajuda, Deus vai lá e nos retribui em dobro, em triplo. Aí a pessoa vai falar assim, mas eu não ajudo ele mesmo, porque eu não sei para onde que vai a ajuda que eu vou dar para ele. Vai que ele gasta a ajuda que a gente está ajudando a pessoa e a pessoa não retribui. A nossa ajuda, o nosso auxílio, deve ser um auxílio que nós não esperamos nada em troca. Se você ajuda a pessoa para esperar algo em troca, pare de ajudar essa pessoa. Você está indo pelo caminho errado. A ajuda se dá quando você faz algo para a pessoa sem esperar nada em troca. Você fazer algo esperando algo em troca, isso é trabalho, isso não é ajuda.
Isso é trabalho. Trabalho é uma coisa totalmente diferente de ajuda e que, inclusive, muitas vezes nós confundimos. Ah, eu vou ajudar a pessoa a bater uma massa para poder construir uma casa, porque daí eu vou ganhar uma ajuda. Isso não é ajuda. Isso é trabalho. Servente pedreiro. Entender a diferença? Quando nós ajudamos a pessoa e quando nós damos dinheiro para ela. Trabalho em troca é uma coisa que nós devemos sempre pesar no nosso consciente. Será que eu estou querendo que a pessoa trabalhe por mim ou eu estou querendo que a pessoa me ajude? Jesus não mede esforços para nos ajudar, não mede esforços para ter a sabedoria para nós. Também nós não podemos medir esforços para ajudar aqueles que não têm tanta condição, aqueles que não precisam. Eu acho uma coisa muito interessante que são os finais do ano, que tem a campanha da novena de Natal. Porque a novena de Natal realmente fala sobre isso. Ano passado a novena falou sobre isso. E esse ano provavelmente vai falar de novo. Que é sobre o olhar nosso para com aqueles que mais precisam, para com aquelas pessoas que mais necessitam de ajuda. Ano passado, a dinâmica da novena era a seguinte: todos nós íamos se reunir, cada um ia doar um alimento e nós íamos distribuir uma cesta básica para quem estivesse precisando. Todos os que fizeram parte da novena. O gesto concreto. E esse ano provavelmente vai voltar a falar sobre isso, devido aos tantos problemas que tiveram no mundo. Vamos fazer uma retrospectiva. Enchente no Rio Grande do Sul. Mais de milhares de famílias perderam as coisas que elas tinham conseguido ao longo dos anos. As grandes chuvas que está dando no Brasil afora. E tantas outras coisas que aconteceram. Dói. Você não está sentindo, mas dói no coração daquela família. Aquela família que demorou, que às vezes não conseguiu pagar a geladeira direito e agora está dentro d'água. Ou às vezes fica o trauma. Por mais que a pessoa tenha conseguido tudo de novo, fica o trauma. O trauma de você olhar para a chuva e pensar, pronto, minha casa vai alagar de novo. Olhar para aquelas famílias com gesto de piedade. E aí você vai falar assim, ah, mas eles moram lá no Rio Grande do Sul e eu moro aqui em Sumaré. Como que eu vou poder ajudar eles? Distribuindo uma cesta básica para eles? O gesto de ajuda não é só fisicamente, mas também espiritualmente. Rezando um terço, unindo em oração, todos nós, juntos, nós podemos transformar. Eu lembro que eu estive 9 dias rezando com o Instituto Hesed, lá no Terço da Misericórdia, e nós rezávamos fielmente. Eles rezavam ao Terço da Misericórdia, e horas depois eu ia lá e rezava o terço. Fielmente, os 9 dias nós pedíamos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Quando chegou o 9º dia, veio a notícia, a água estava baixando. Quando chegou o 9º dia que veio a notícia, a água estava recuando para o rio. Vejam a importância da corrente de oração. Quando nós paramos as atividades que nós estamos fazendo no mundo, as atrapalhadas que nós estamos fazendo no universo, e nós oramos pelos outros. Isso é olhar para aqueles que estão precisando. Isso é a misericórdia. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.